é o Estado. E o que é que significa, então, o Estado? Eu coloquei aqui uma figura representando aí uma sede, né? E aqui você tem balança, que representa o poder executivo, o poder judiciário, a redistribuição monetária, a cobrança de taxas e tributos, né? A moeda, a economia, tudo isso tem uma figura que eu achei muito expressiva para colocar aqui do lado do Estado. O Estado é o modo específico de exercício de poder sobre uma sociedade. E aí uma coisa que a gente precisa entender, que é fundamental: o Estado é um ente que a gente chama de abstrato. O que é algo abstrato? É algo que eu sinto a existência dele, mas eu não consigo ver. Eu consigo ver as ações dele, mas não consigo ver ele. Provavelmente você nunca viu o Estado. E você nunca vai ver o Estado. Você já viu o governador do Estado, o presidente da República, o prefeito da sua cidade. Você sabe onde é a sede da prefeitura, mas o ente prefeitura você não sabe onde ele está. O ente prefeitura está no ar. É a mesma coisa que a gente falasse, por exemplo, do amor, né? Provavelmente você ama alguém. E esse alguém sabe que você a ou o ama. No entanto, essa relação é uma relação apenas do saber. Eu sei que eu amo e eu sei que eu sou amado. Mas eu nunca vi o amor em lugar nenhum. Como é que eu materializo o amor? Não tem como materializar o amor. Eu posso materializar ações, né, que podem parecer com ações de amor. Um homem e uma mulher, por exemplo, podem trocar rosas. Pode tocar rosas. Então, essa rosa simboliza o amor entre ambos. Mas não necessariamente o amor. Pode haver, nessas rosas, também ódio. Alguém que odeia outro pode mandar rosa só para aumentar o ódio dela mais ainda. Então, alguém que me odeia, por exemplo, sabe que eu tenho raiva de rosas vermelhas, eu odeio rosas vermelhas, aí o cara manda para mim lá um buquê de rosas vermelhas com a assinatura dele. Quando eu ver que são rosas vermelhas que eu odeio, e quando eu ver que foi ele que me mandou as rosas, eu vou ficar tão enfurecido que eu posso ter até um infarto e cair para trás e morrer. Tá? Então, de forma que a rosa não consegue materializar o amor, mas o amor, ele existe. Ele é um ente abstrato que existe, todos nós sabemos que existe, portanto, não sabemos materializá-lo, não existe uma forma de materializar. Isso também é o Estado. O Estado não tem uma forma de... O que é o Estado? É um ser, é um ente abstrato. É um modo específico de exercício do poder sobre uma sociedade. O Estado exerce poder sobre a sociedade. Isso é que a gente precisa saber. E aqui a gente tem os elementos constitutivos do Estado. Para se ter um Estado, é preciso ter, né, uma entidade. O Estado é uma entidade com poder. Esse poder é soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, se você olhar na figura ao lado, você tem um mapa do Brasil. Então, o Estado é uma entidade. Então, quando eu digo entidade, é esse ser abstrato. E onde é que ele exerce seu poder? Ele exerce seu poder sobre uma área territorial. Que área territorial é essa? No caso do Brasil, esse mapa. No caso do município de Patos, o prefeito no município de Patos. No caso do município de São Mamede, o prefeito no município de São Mamede. Tá? E os outros estados, falando no Brasil, por exemplo, a Argentina precisa reconhecer que existe um Estado no Brasil. Como é que ele reconhece? Através dessa soberania. E para existir soberania, para existir poder, para existir esse território, é preciso que você tenha nós, chamado povo brasileiro. Né? É preciso que tenha povo. É preciso que exista Estado sem território definido? É. Se você pegar o Estado de Israel, por exemplo, constituído em 48,
ainda hoje é uma briga para se definir o Estado. E se você assistir aí os jornais internacionais, sobretudo do Oriente Médio, você vai perceber que o Estado de Israel ainda não conseguiu um Estado ainda delimitado. Não conseguiu ainda ocupar esse Estado e, portanto, vive em guerra constantemente. Então, a gente precisa ter um território, um povo, uma soberania e um governo, que é o poder soberano organizado. Uma característica relevante do modo de organização do Estado é a racionalização da gestão do poder. Nós já falamos disso, inclusive olhando para a fala de Weber, quando ele diz que existe um tipo de dominação racional legal, está aqui a racionalização do poder, que se tornou possível por uma separação entre as esferas políticas e religiosas. Então, você tem poder político, poder executivo, né? Então, judiciário, executivo e legislativo, e nós temos também aí a esfera religiosa, que também exerce um poder importante. E o poder do Estado tem que ser amparado por uma máquina administrativa burocrática. Então, quando a gente estava respondendo à questão da burocracia, a gente viu que o Estado, ele existe, ele precisa de uma burocracia para fazer ele funcionar. Então, só existe a escola porque tem uma lei que autoriza a criação da escola. A lei que autoriza a criação da escola permite a nomeação de um diretor. O diretor tem autoridade autoridade hierárquica sobre todos os professores da escola para conversar com o secretário de saúde, de educação, e assim sucessivamente. Isso é a máquina burocrática que compõe o Estado. E aí o Estado tem um papel importante nisso tudo, que é o papel do prestador de serviço. Não há um de vocês que não tenha necessidade de saúde, segurança pública, educação, justiça, meio ambiente, etc. Muitos outros serviços, né, e uma gama enorme de serviços que são prestados pelo Estado e que estão à disposição dos seus cidadãos. É preciso que a gente diga que a forma de organização do Estado moderno, a forma de governo é a maneira pela qual está instituída a relação entre os governantes e os governados. Então, você tinha as monarquias na Idade Média, até o século XVIII. Você apareceu as repúblicas, depois um chefe de governo eleito por tempo limitado, e isso veio depois da Revolução Francesa. Dentro disso, você tem as aristocracias, chamado de governo dos melhores, mas eram famílias que se revezavam no poder. E aí você tem hoje as chamadas democracia, que é o chamado governo do mundo, onde você elege seus representantes através de votos, né? A tirania, né, é o poder soberano usurpado e ilegal de um governo tirano. Coloco isso aqui para dizer que quando o povo não vota, quando há um processo de dominação, onde o governo toma o poder, destitui o parlamento e amordaça o judiciário, esse poder vai ser chamado de poder tirano, portanto, seria a forma ilegítima de exercício do poder. Na monarquia, a mais expressiva hoje é essa senhora aí, a Rainha Elizabeth, que vocês estão vendo na tela, né? É o governo de um só. Transferência desse poder é por laço sanguíneo, então o filho da Rainha Elizabeth herdaria o poder. Como ela viveu muito, né? Portanto, ela viveu muito, o príncipe não conseguiu aguentar tamanha permanência dela, percebeu que ele já está já com 70 anos e um pouquinho a mais, ele percebeu que não tinha mais como governar, como ser um governo, ele resolveu abdicar do trono, e quando ela morrer, quem vai assumir vai ser o neto dela, o filho da princesa, o filho de Diana, da princesa Diana. Uma outra que a gente tem aqui é a República. Se você pegar em todas as notas, todas as figuras, moedas, a República é sempre representada por uma mulher jovem. É a forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender os interesses gerais do cidadão. Então, esse Estado
não está atendendo somente a uma família, não atende somente a um grupo político específico, mas ele distribui essas riquezas do próprio Estado para todos os cidadãos. Aí você tem, mais adiante, a chamada aristocracia, chamado governo dos melhores, baseada em privilégio de uma classe social formada por nobres, detém grande, geralmente por herança e monopólio de poder. Essa foto aqui é da chamada família Borges, né? Depois tem até um seriado aí no Netflix e nas TVs, quem quiser assistir, os Borges, e aí ver como é que se manifesta a questão da aristocracia quando eles vão para o poder. A lei passa a ser em seu favor, tudo passa a ser em seu favor. Aqui nós temos as democracias, são governo de muito. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governança através do sufrágio universal, que é sufrágio universal através do voto, como já vem dizendo. Então, na democracia, o voto é essencial para se eleger os representantes. Uma outra forma de poder, uma outra forma que você tem é a tirania, né? O poder soberano é exulpado de forma ilegal, é uma forma de governo autoritário em que determinada população é oprimida em seu livre-arbítrio e seu livre-arbítrio é anulado. Então, aqui a gente pode dizer que não há eleições gerais, não há o sufrágio universal, que seria o voto, é um grupo, ele se reveza no poder dentro de si, e um exemplo clássico disso no Brasil foi a chamada ditadura militar, como nós já dissemos no começo, que teve início em 1964 e só terminou em 1989. Oficialmente, a ditadura militar acabou em 1985, tá? Foram 21 anos de ditadura. Quem quiser assistir esse documentário que eu coloquei aqui, sobre a ditadura militar, Brasil de 64 a 85, eu vou falar sobre cinema e ditadura militar no Brasil,